Olá, meus queridos, graça e paz para todos vocês, um bom dia. Nós estamos aqui gravando mais um vídeo no nosso canal Café com Deus, no devocional que nós vamos fazer agora. No vídeo anterior, nós falamos a respeito de uma doutrina muito importante sobre eleição e predestinação ou predestinação, e hoje nós vamos tratar de uma outra doutrina que também é de suma importância no que diz respeito à nossa salvação. Ok? Hoje nós vamos tratar sobre justificação, em rápidas palavras, baseado aqui no texto do apóstolo Paulo, capítulo de número 3, tá? O texto do apóstolo Paulo aos Romanos, melhor dizendo, capítulo de número 3, versículos 21 em diante, tá? Que diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, presta atenção, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, ou Jesus Cristo. Meus queridos, aqui está o texto base para nós tratarmos acerca da justificação. Ok? A doutrina da justificação também está ligada aí no bojo da nossa salvação. Justificação nada mais é do que a nossa salvação. O que é justificação? O que é justificar? Bom, na Bíblia, a justificação é um ato divino, é um ato que aconteceu, tá? Em uma linguagem teológica ou judiciária, melhor dizendo, é um ato forense, né? Aonde aconteceu no tribunal divino, ok? Onde aconteceu no tribunal divino, no tribunal de Deus, onde Deus, né? Ele, ao invés de sentenciar o pecador à condenação eterna, ele bateu o martelo e justificou, ou seja, inocentou o culpado da sua culpa. Tá? Isso é justificação. Logo, quando Deus bate o martelo e diz que nós estamos justificados, isto significa que nós estamos quites com a lei de Deus, ou seja, os nossos pecados, as nossas ofensas não são mais alvo para a nossa condenação. O apóstolo Paulo deixa isso claro, ok? Na carta aos Romanos também, no capítulo 8, no versículo 1, quando ele diz: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, isso aqui ele deixa claro. Então, justificação é um ato forense que primeiro aconteceu no céu e não na terra, ok? Então, por que Deus nos declarou justo? Por que nós fomos justificados? A gente precisa, antes de falar de justificação, da nossa redenção, nós precisamos entender que antes disso, nós estávamos totalmente incapazes de nos aproximar de Deus, nós estávamos totalmente incapazes de agradar a Deus. E o contexto anterior, todo o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Romanos, vai tratar sobre esse assunto. Mas eu quero só ler o apóstolo Paulo citando o salmista, no capítulo 3, versículo 9, versículo 10 em diante. Ele diz assim: como está escrito, aí ele vem, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de
áspides ou de serpente está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Olha, perceba o texto, tá? O contexto desses versículos que nós estamos proferindo aqui para vocês. O apóstolo Paulo nos diz claramente na Bíblia que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Ou seja, Paulo está tratando aqui nada mais nada menos do que a depravação total. Nós sabemos que quando o ser humano peca, quando Adão pecou, quando o pecado entra no mundo, juntamente com o pecado, toda a natureza do ser humano fora corrompida pelo pecado. Eu não estou dizendo que o ser humano é tão depravado quanto poderia ser, tão corrupto quanto poderia ser. Quando nós estamos falando da corrupção total ou depravação total, nós não estamos tratando do ser humano em si, mas da natureza do homem, da essência, da natureza do ser humano. Toda a natureza humana fora corrompida pelo pecado. E aí Paulo deixa isso claro. Olha, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Olha só, não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há quem agrade a Deus. O salmista continua falando isso. Ou seja, o pecado corrompe a nossa mente, a nossa vontade e também os nossos sentimentos. Baseado nesse aspecto da depravação total, o apóstolo Paulo deixa isso claro também na carta aos Efésios. Nós vamos ler aqui para vocês, na carta aos Efésios, capítulo de número 2, quando ele diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Ele disse, eu falei isso no vídeo anterior, ok? Que Paulo está tratando aqui também da depravação total. Ou seja, o ser humano sem Deus, ele é incapaz de buscar a Deus, ele é incapaz de entender a Deus, ele é incapaz de agradar a Deus. A própria Bíblia diz que aos hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo está deixando claro na carta aos Efésios, capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Aqui está falando da morte espiritual. Então ele está dizendo que o ser humano, na sua essência, sem Deus, ele não tem condições de fazer o bem espiritual para Deus. Ele não tem como buscar a Deus por si só. Ele não consegue agradar a Deus. Muito pelo contrário, o ser humano sem Deus, ele é filho da ira, como diz aí o texto abaixo. Nós éramos por naturezas filhos da ira de Deus, por causa do pecado. Então, o homem sem Deus, natural, quando o ser humano pecou, quando Adão pecou, toda a raça humana estava sujeito à condenação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Agora, se nós estávamos mortos, se nós estávamos sem condições de nos salvar, se nós estávamos sem condições de agradar a Deus, o que seria de nós? O que o ser humano poderia fazer para se salvar? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Quem fez alguma coisa para nos salvar foi Deus. E é aqui que entra a justificação. Paulo deixa claro em Romanos capítulo 3, 21, que a justificação ela é primeiro um ato divino e não humano. Ou seja, o ser humano não consegue se justificar. O ser humano não consegue salvar sua própria alma, porque ele está morto sem Deus. Quem salva o homem do seu pecado é Deus. Não há nada que o homem possa fazer sem Deus para ser salvo, porque ele está morto. Morto é morto. Morto não anda, morto não vê, morto não ouve, morto não enxerga, morto não faz nada. Morto é morto. E aí Paulo, aos Efésios capítulo 2, ele diz: e ele vos vivificou. Ele quem? Deus. Quem deu vida espiritual ao homem sem Deus foi o próprio Deus. Então Deus, ou melhor, a justificação, ele é um ato divino. Ele é um ato que procede do próprio Deus. É Deus quem justifica o homem do seu pecado. É Deus quem salva o homem do seu pecado. Em segundo lugar,
nós não nos tornamos justos. Pelo contrário, Deus ele nos declara justo. Aos olhos de Deus, nós estamos justificados, ou seja, inocentados. Os nossos pecados foram perdoados. E aqui entra os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. Que é isso, pastor Wellington? Então quer dizer que os pecados do futuro já estão perdoados? Sim. Isso significa que você deve pecar porque eles já estão perdoados? Não, isso não é pensamento de cristão salvo. Isso é pensamento de cristão que professa uma fé superficial. Então perceba que a justificação, ok? Ela é um ato, primeiro, divino e que nós não nos tornamos justos. Nós fomos declarados pelo próprio Deus justos, ok? Em terceiro lugar, a justificação, ela veio do céu para a terra, tá? O ser humano não poderia fazer absolutamente nada. Então, a nossa justificação, ela se baseia, então, em quem? Já que ela veio do céu para a terra, a nossa justificação se baseia na cruz do Calvário, na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. É o que Paulo deixa claro aqui. Olha só, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então a nossa justificação foi por intermédio de Cristo. Foi por isso que Cristo teve que descer, abrir mão da sua glória e se tornar homem. Por quê? Porque nós não conseguiríamos pagar a dívida que nós tínhamos para com Deus. Deus, ele estava irado. Por quê? Porque Deus é santo. Porque Deus não tolera o pecado, ele é separado de todas as coisas, ele é um Deus justo, ele é santo. E por ele ser um Deus santo, o homem pecou, e Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por que fomos destituídos da glória de Deus? Por causa do pecado, porque Deus não compactua com o pecado. E quando o homem pecou lá no Éden, pecado original, a ira de Deus estava sobre toda a raça humana. Então, diz a Bíblia que se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também a justificação veio. Ou seja, a justiça de Deus tinha que ser feita. O homem pecou, ele tinha que pagar pelo seu erro e Deus está virado, tá? Então, se nós não conseguíamos pagar, quem é que Deus enviou? O seu filho Jesus. Então, a ira de Deus que deveria cair sobre a minha vida, sobre a vida de toda a raça humana, caiu sobre o seu único filho, o filho unigênito. Tá? O Isaías 53 diz que agradou ao Pai moê-lo. Ok? A ira de Deus foi satisfeita em Cristo. Por isso, a nossa salvação pertence a Cristo. A nossa justificação está em Cristo. Ok? Então nós temos que nos gloriar em Cristo, nós temos que estar atrás da cruz do Calvário. Nós não fizemos nada para ser salvo. Ok? Aqui entra aquele grande debate, e o meu livre-arbítrio e a minha decisão. O ser humano toma a decisão para a salvação? Ele toma, claro que toma. Quem disser que o ser humano não toma a decisão está errado. Ele toma, só que essa decisão é uma decisão secundária. Uma vez que ele está morto espiritualmente, primeiro, antes dele tomar uma decisão para Cristo, ele precisa ser regenerado, ele precisa ser ressuscitado, receber o novo nascimento. E essa obra não é obra humana, é obra de Deus através do seu Santo Espírito e por intermédio da cruz de Cristo e da ressurreição de Cristo Jesus. Então, o ser humano decide, mas ele só decide depois que ele é convencido pelo Espírito Santo de Deus a tomar essa decisão. Então, perceba que a nossa justificação, a nossa salvação, ela está baseada na cruz de Cristo, ela está baseada na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Não tem obras que o homem possa fazer para ser salvo. As suas obras não salvam, as minhas obras não salvam. Não foi o seu livre-arbítrio que te salvou. Quem te salvou e te regenerou foi o próprio Cristo através do Espírito Santo. Por isso,
Deus é glorificado. Por isso, nós temos que nos gloriar em Cristo, porque se não fosse a sua graça, se não fosse Deus bater o martelo e falar, vocês estão justificados, nós até hoje estaríamos condenados ao inferno. Então, glória a Deus, louvado seja Deus pela justificação da nossa alma por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Clique aí, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e Deus abençoe a todos vocês.